Olá, é um grande prazer ter você aqui no EcoCast, o canal da Ecodiversão, para a gente falar sobre equitação e horsemanship, tudo que envolve o mundo do relacionamento entre o ser humano e o cavalo, treinamento, manejo, comportamento. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre como é a confiança do ponto de vista do cavalo, como que o cavalo percebe a confiança quando ele vê você. O que ele sente quando ele vê você, que vai fazer com que ele confie em você ou não. Do ponto de vista do cavalo, a confiança é a crença de que você nunca vai machucar ele. Em hipótese alguma, você vai machucar o cavalo. Para o cavalo é isso que importa. O cavalo, o que importa é ele saber que você não vai machucar ele, não vai colocar em risco a integridade física do cavalo. Isso é o mais importante para o cavalo. É isso que ele sente, é isso que ele pensa, é isso que ele quer de você. A certeza de que você não vai machucar ele em hipótese alguma. Então, a maneira como você se aproxima do cavalo, a maneira como você se movimenta, como você anda, como você toca o cavalo, aonde você toca o cavalo, tudo isso vai fazer uma grande diferença na maneira como o cavalo vai reagir a tudo que você pede para ele fazer. Esteja você trabalhando o cavalo a partir do chão ou trabalhando o cavalo montado, não importa se você está no chão, se você está montado. A confiança, a preocupação do cavalo em que você não machuque ele vai ser a mesma. Isso vai fazer uma grande diferença no relacionamento com o cavalo. Então, pensando dessa maneira, o trabalho mais importante que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer, o trabalho mais importante que a gente que gosta de cavalo, a gente que trabalha com cavalo, que lida com cavalo, seja todos os dias ou apenas no final de semana, o trabalho mais importante que a gente tem que fazer é tirar o medo do cavalo. Seja no primeiro contato, seja no 10º contato, seja no 1000º contato. O trabalho mais importante que a gente precisa fazer é sempre tirar o medo do cavalo. Não permitir que ele ative o instinto de autopreservação quando ele está próximo a gente. Para que a gente consiga isso, para que a gente consiga tirar esse medo do cavalo, seja no momento que a gente está indo buscar ele no piquete, seja no momento em que a gente está preparando ele para colocar a sela, seja no momento que a gente está lá na pista fazendo treinamento, ou seja naquele momento que a gente sai para fazer uma cavalgada, seja a primeira cavalgada, ou seja a 10ª cavalgada, ou seja a 1000ª cavalgada. O trabalho mais importante que você precisa fazer sempre é tirar o medo do cavalo, eliminar todas as suas características de predador, vai ajudar com que você elimine esse medo do cavalo. Tudo que eu quero fazer com o cavalo, tudo que eu vou fazer com o cavalo, eu preciso fazer de uma forma lenta, devagar, apresentar os exercícios, apresentar os equipamentos de forma lenta, devagar para o cavalo. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ser lento e devagar como se fosse um predador que está se aproximando sorrateiramente para atacar o cavalo. Então eu tenho que equilibrar o devagar para o cavalo prestar atenção em mim e ter calma, e o devagar para ele não me ver como um predador que está se aproximando sorrateiramente dele. Toda vez que você estiver se aproximando do cavalo, toda vez que você estiver interagindo com o cavalo, pensa no que você pode fazer para eliminar ao máximo as suas características de predador, as suas características físicas de predador, as suas características mentais de predador e as suas características
emocionais de predador. Você quer que o cavalo se interesse por você, você quer que o cavalo se sinta confortável ao seu lado, que ele se sinta seguro ao seu lado. E para isso você precisa pensar em como não se apresentar para o cavalo como um predador. E é difícil, porque a gente, ser humano, é um predador por natureza. Mas se você pensar em como você pode andar, como você pode falar perto do cavalo, como você pode tocar o cavalo, como você pode olhar para o cavalo, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, tudo isso vai ajudar o cavalo a olhar para você e perceber que você não é o predador que está colocando em risco a vida dele. Quando você tem um cavalo que foi abusado, que foi maltratado, que foi agredido, ou que foi apenas mal treinado, quando você pega um cavalo desse tipo, um cavalo mal tratado, um cavalo que sofreu abusos, que sofreu agressões, que sofreu traumas, você não vai voltar para o zero. Você vai voltar para o -5 para você poder reconstruir a confiança desse cavalo, para você tirar o medo nesse cavalo. Se esse cavalo já foi maltratado, já foi abusado, já sofreu agressões e traumas, voltar simplesmente para o zero não vai resolver muito. Você vai ter que voltar para o -5 para você conseguir resgatar toda o emocional desse cavalo, toda a parte mental desse cavalo, toda a parte física desse cavalo. Se eu não me engano, é o Greg Cameron que mencionou esse comentário. Eu achei muito interessante e tem tudo a ver sobre você construir a confiança com o cavalo, você tirar o medo do cavalo, você fazer com que o cavalo se sinta confortável e seguro ao seu lado. Lembra que a gente sempre está falando aqui dos 4 pilares para você construir confiança com o cavalo, que são o conforto, a segurança, a confiança e o respeito. Você não vai conseguir o respeito do seu cavalo se antes ele não confiar em você. Você não vai conseguir a confiança do seu cavalo se antes o cavalo não se sentir seguro ao seu lado. E você não vai conseguir fazer com que o cavalo se sinta seguro ao seu lado se antes ele não se sente confortável ao seu lado. Para tudo isso você precisa eliminar o medo, tirar o medo da cabeça do cavalo. Isso você precisa eliminar todas as suas características de predador. Então, a próxima vez que você estiver se aproximando do cavalo, que você estiver interagindo com o cavalo, pensa no que você pode fazer para eliminar as suas características de predador e fazer com que o cavalo se sinta confortável e seguro ao seu lado. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, de onde você está assistindo esse vídeo, qual assunto relacionado à equitação, à horsemanship, ao relacionamento entre o ser humano e o cavalo você gostaria que a gente conversasse aqui no canal. E logo mais a gente vai trazer alguns convidados para sentar aqui e bater um papo com a gente sobre equitação, horsemanship e cavalos. Quem sabe você vem uma hora sentar aqui, tomar um café com a gente e bater um papo sobre os cavalos. Um beijo no seu coração e que você faça uma ótima cavalgada.